As nossas melhores saudações, internautas e também ouvintes da LAC Luanda Antena Comercial. Estamos de volta para mais um momento de conversa e hoje vamos entrevistar Sua Majestade, Rei do Povo Banto, Divino Totla Tade de Ambuíço, Evotade de Antednse. Estamos aqui neste ano 6007 para abordarmos questões ligadas ao terceiro ano de coroação de Sua Majestade. Vamos falar também de questões que certamente preocupam a nossa sociedade. Vamos falar de uma coela que tem gerado uma certa polémica e precisa aqui de uma certa explicação de Sua Majestade. Vamos falar da relação que Sua Majestade tem com outros povos a nível do nosso país e também do continente africano. Vai ser uma conversa descontraída porque a Sua Majestade, como sempre, tem informações importantes para passar a si que nos acompanha fielmente. Sua Majestade, seja bem-vindo. Nós é que agradecemos, louvor damos ao espírito ancestral da justiça e também desejar-vos também uma boa entrevista. Muito grato. Sua Majestade, vamos começar por falar da festa do terceiro ano de coroação de Sua Majestade. Qual é o significado espiritual e cultural destas celebrações? Primeira coisa, nós temos sempre que definir, porque na definição nós encontramos o sentido da coisa. Nós encontramos a construção ou o formato daquilo que nós queremos fazer. Porque a natureza, ela revela-se na definição da coisa. O que é festa para nós, o povo Congo, para nós, o povo Untu, da antiga ordem Bantu? Mas deixe-me antes cumprimentar a todos que incansavelmente têm desejado nos ouvir, e em Gequeno, em Sico Quabeno, e a todos aqueles que têm ainda alguma dificuldade, desejar que tenham abertura mental e emocional para que tenham a paciência suficiente de nos ouvir, apesar de não ser fácil as coisas que temos trago, porque é assim mesmo que está escrito, que traríamos coisas como que se novas, né? Porque eu sou como um catálogo do universo justo, apenas sou um corpo que representa uma marca, e a marca é a lei do universo, a lei da justiça universal. Então tenham paciência lá em casa. E que Nzambi vos abra o entendimento para que possam nos ouvir e nos compreender. Ingueta. Voltando à vossa pergunta, temos que definir antes o que é festa. Nós falamos a festa em Kikongo de Nkunji. Vem do verbo kukunda, honrar. E é do mesmo verbo que vem o respeito, kukunda, kukundika, elevar-se. Por isso é que nas tradições ou nas histórias ancestrais sempre havia calendário de festas lunares, festas solares e festas sabáticas, que nós chamamos de Kimvula Kiangonda, Kimvula Kasabala e Kimvula Kiamvu. Por quê? Porque aquilo representa o relatório trimestral, lunar, não gosto de usar essa palavra, há certas palavras em Kikongo que não estão em português, mas vou falar assim, porque nós falamos mvu, eles dizem ano, né? Mas a palavra mais aproximada é idade. Então, em cada época chuvosa, onde ela está, nós temos que representar e temos que festejar a nossa elevação. Porque as pessoas, elas crescem ou decrescem. Dependente do ciclo, ou elas crescem ou elas decrescem. Então, as festas demonstram ou representam informação fundamental ao universo de que tudo está bem e de que temos cumprido com todo o pacote das orientações que nós temos recebido. Todo o pacote.
nós não descumprimos nenhuma coisa, porque você que está triste não pode festejar. Você que incumpriu uma ordem não pode festejar. Você que não cumpriu uma agenda dada não pode festejar. Então, se estão a te permitir a festejar e as pessoas estão a festejar contigo é porque está tudo bem consigo. Então, a nossa coroação apenas foi consequência de uma agenda ancestral, de uma agenda histórica, de uma agenda profética, de uma agenda do oráculo. E como nós cumprimos todas as fases e merecemos habitar neste corpo, então elevamos cada etapa, este corpo, para nos representar cada vez mais aquilo que nós queremos trazer para este povo que nós fomos ordenados a servir como conhecimento primordial para o universo todo. Então as festas representam o quê? Representam informação positiva de que nós, cada dia que passa, temos sido obedientes à visão ancestral, temos sido obedientes à lei da justiça universal e por isso falamos ao universo, olha, se nós realmente não cumprimos aquilo que vocês nos orientaram, não nos deixam festejar, mas nós festejamos, por isso ninguém pode impedir estas festas e aliás, o fato de estarmos aqui é a prova de que está tudo bem e temos sido cumpridores da agenda de Mvangi. Não é fácil, Sua Majestade, cumprir com determinadas agendas. Sabemos que é muito difícil, mas Sua Majestade diz que tem cumprido rigorosamente. Está satisfeito com a agenda que está a cumprir? Satisfeito, diríamos, eu não nasci para falhar. Eu não nasci para fazer o contrário do que eu tenho que fazer. Eu vou falar uma coisa aqui que os neófitos, as pessoas espirituais, infantis, vão querer mais polemizar. Quando fala-se de livre-arbítrio, nós usamos o livre-arbítrio antes de reencarnarmos. Ou seja, nós só temos liberdade de escolher antes de você nascer da barriga da tua mãe. Por isso é que nós nascemos. Agora, aqui dentro, nós lutamos para descobrir qual é realmente a escolha que fizemos antes de cá chegar, porque perdemos a memória durante a viagem no útero. Então, eu sou como um robô. Só que alguém sou como uma faca. Alguém disse-me assim, o rei afirma que é perfeito. Como assim é perfeito se o rei é ser humano e outras coisas? Eu perguntei para essa pessoa, para ti o que é ser perfeito? Ah não, perfeito é pessoa que não peca. Não, esse é conceito da igreja, é conceito do ocidente. Perfeito é o quê? Nós temos feito e perfeito, depois temos imperfeito. Perfeito é o quê? Todo instrumento que alguém cria para uma ação, se aquele instrumento dá resultado exato em relação à pretensão criada, aquele instrumento é perfeito. Então eu sou um instrumento perfeito do universo. Estou aqui apenas para cumprir uma agenda, para cumprir aquilo que me foi dito para fazer. Por isso é que não tenho medo. Eu me chamo também de cariboma, sem medo. Conforme o Alexandre o Grande, conforme todos os outros que passaram aí, que cumpriram agendas. Então, eu não posso dizer se estou satisfeito, se estou alegre, essas coisas Sua Majestade tem uma agenda, para além desta que está a cumprir, tem uma agenda pessoal para o reino? Bem, eu não posso ter uma agenda pessoal. Eu sou, vou explicar assim, os adultos entenderão. Eu sou um templo. Eu sou um templo, os meus olhos são a cortina de fora e a minha mente é a cortina de dentro. Tem alguém por detrás da minha mente e eu estou à frente da cortina. Aquilo que é dito lá atrás é que eu reproduzo. Então, eu apenas sou representante. Por isso é que está escrito na profecia que nós lançamos em 1900, vou falar na linhagem
do tempo gregoriano, para que as pessoas me entendam, 1921 em Bandançanda. Nós dissemos assim: Congo será livre e África também. Os anos após a independência do Congo serão atrozes, porque os países dentro do Congo trabalharão ainda em função dos europeus e entrarão em guerra. Mas, vindo a terceira fase, nascerá um rei divino. Quem está a falar? A boca física que está a falar se chamou Kimbangu de Antumuna. Ok. É uma reencarnação também de uma entidade do passado. Ele afirma lá: eu mesmo serei representante deste rei, e ele acrescenta uma palavra: desse rei divino. Divino é o que é? O que é que as pessoas precisam entender? Divino é espiritual, é transcendental, é dimensional. Divino é invisível. Por isso é que é divino. É sagrado. Como é que uma pessoa que nasceu de uma barriga, que tem pai dele, e vão lhe chamar de rei divino? Ele é rei divino porque o rei divino entra nele, lhe escolhe como representante dele, como consciência dele. Por isso é que Kimbangu diz: eu mesmo serei representante dele. Conforme eu estava a ensinar aqui, na escola, que a Toyota está em Japão. Mas em Angola, na RDC, na África do Sul, em Moçambique, também tem que Toyota. Quando alguém está em Moçambique e diz que eu estou a vir da Toyota, vem mesmo da Toyota. Sim. Mas a Toyota em Moçambique é o quê? É representante. Então, eu, Tade de Ambuíça, vou estar diante de mim, por isso é que eu sou chamado de Enquatulendo. Sou representante, sou o corpo que habita o espírito de Enquatulendo. Agora, pouco a pouco, ele vai se planificando e vai se evidenciando a toda a gente, para que eu forme o povo e para que o povo viva segundo o seu propósito aqui. Então, eu não posso dizer que eu estou satisfeito, não, ou que não. Eu, se fiz o que me mandaram fazer, para mim me basta. Se eu fiz a vontade de Nzambi Tata, isso me basta. Sua Majestade disse há instantes que temos muito tempo para podermos compreender os seus pensamentos. Fala aqui que tem uma agenda a cumprir e que só faz aquilo que é de resto orientado. Sim. Há forças externas, de países externos, que o orientam a fazer determinadas coisas. Há partidos políticos internos que o motivam a liderar o povo banto? Bem, eu sou fruto da profecia. A última entrevista que nós tivemos, agradeço desde já sempre o vosso convite, porque também tenho paz da parte de Nzambi Tata para falar convosco. A última entrevista que nós fizemos, eu respondi e vou repeti-lo. Eu sou fruto, eu sou filho do oráculo. Oráculo é profecia. Aquilo que já foi predito dentro de Dikenga, porque dentro de Dikenga nós temos 4 represas. Esse é um ensino profundo da escola. Muitos espiritualistas vão saber de que eu estou a falar. Dentro de Dikenga nós temos Musoni, Kala, Tukula e Luvemba. Nesse processo do nosso tempo, que não é linear, nosso tempo é cíclico, os antepassados previram e criaram realidades do futuro em forma de lançamento de palavras. Chamam de filhos em português. Por isso é que falar ou pensar, chamam eles em português de filosofia. Por isso a palavra é filos. Se você é em português, filho. É a mesma raiz. Então eu sou filho de profecia. Eu sou aquele de quem a profecia disse: essa é a pedra lançada sem auxílios de mãos humanas. A pedra que foi cortada lá no monte e foi lançada sem auxílio de mãos humanas. E esta pedra deu queda a todas partes da estátua. Quedou a parte de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Porque ela é uma pedra que caiu nos pés, de barro misturado com ferro. Então, eu não tenho sociedade, não cumpro agenda,
humana. Se querem ver realmente qual é a minha agenda, leiam nas Bíblias Daniel capítulo 2. Vão ler na Bíblia Daniel capítulo 2. Vão ler no Alcorão e virá Mahdi. Vão ler em vários livros de Keloka, livros africanos, vão ler, se Kakuiza um Quatulendo virá um Quatulendo. Aquele Quatulendo, aquele rei divino, é este que vos fala. Por isso, a minha agenda é divina. Por isso que eu digo sempre, eu sou filho do oráculo, sou filho da profecia. Eu fui chamado, calendário romano, em 2022, pela direção nacional do SIC em Angola, porque fui acusado por pessoas que andavam comigo e saíram daqui porque são desobedientes, são inconstantes e são faltadores de respeito. Muito faltadores de respeito. Porque eu sei que eu sou rei desde criança, mas eu tive que fazer meu trabalho de casa. Tive que recrutar o meu pessoal e tive que me humilhar, tive que andar em lugares. Não, que por isso é que eu nasci num berço militar. O meu pai, biológico, é um general das Forças Armadas Republicanas. Mas eu desci, me despi, fui atrás dessas pessoas. Por desobediência, inventaram coisas tentando, como se calúnias. Sim. Eu fui chamado no SIC. E fui bem tratado no SIC. Inicialmente, como não sabiam quem eu era, tentaram usar as suas técnicas de intimidação e tudo mais. Mas depois que estudaram e conversaram pessoalmente comigo, porque quem conversa comigo pessoalmente nunca é a mesma pessoa e nunca sai com a mesma impressão de que falam sobre mim. Porque as pessoas mentirosas, as pessoas maldosas, as pessoas injustas tendem a disseminar a mentira. Por que eu estou a falar isso? Eu fui chamado no SIC em 2022 e eu fui ouvido lá. Nós debatemos durante quase quanto tempo? Durante uma lua. Né? Durante uma lua, 30 dias e 30 noites. E nós saímos de lá com muito respeito à equipa, no auto que escreveram, depois que investigaram tudo, escreveram assim: o reino que ele diz ser o rei é de leis e essas pessoas que acusaram são desobedientes à lei do rei. O rei. Nós prevalecemos. Por que eu estou a falar sobre isso? Para dizer que não se pode vencer a justiça quando é justiça, é justiça. Justiça não é contra justiça. A justiça é contra injustiça. Então, nós, aqui no reino, primamos todas as coisas de forma que justa. Primamos tudo de forma justa. Então, não podemos ir além daquilo que está escrito. Não podemos ir além daquilo que está escrito. Então, dentro deste contexto todo, ninguém e de nenhuma forma vai ter algum sucesso contra nós ou a favor da nossa pessoa se não ler aquilo que tem a ver conosco. Eu sou pedra de tropeço para aqueles que me perseguem, mas também sou pedra de elevação para aqueles que querem me ouvir, que querem aprender. Por quê? Muitas pessoas, Manuel, dizem assim, né? Eu já me encontrei com pastores, com profetas, conversaram comigo sobre a Bíblia. Outras pessoas conversaram comigo sobre Alcorão e outros livros. Me perguntaram assim: como uma pessoa jovem como tu tens tanto conhecimento? O outro disse: não, ele é feiticeiro. Porque o que acontece? As pessoas passaram a associar todo o poder anormal ao feitiço. Eu tenho muito conhecimento, ainda não mostrei. Mas sendo que as pessoas não estão preparadas ou não estão abertas não, para... eu falo de acordo. O vaso. O que eu disse? O que eu quero dizer? Se tu és um vaso de 10 litros, eu não posso te dar 20 litros. Okay. Eu te darei 9 litros para que você ainda tenha capacidade. Então, toda pessoa que quer me ouvir, que quer aprender, ao se encontrar comigo, eu vou esquadrinhar a capacidade de compreensão dessa pessoa
e vou falar na medida dela. Agora, o que acontece? Quando uma pessoa, eu lhe digo toda a verdade, e ela simplesmente ofende-me, calúnia-me, então os espíritos têm um sistema. Suja-se mais aquele que está sujo e limpa-se mais aquele que está limpo. Então, entramos na área de escandalização. Como é que isso acontece? Imagina um indivíduo, eu já conversei com pessoas que tiveram informações que viriam Quatulendo, da matriz da religião africana. Aí ele teve visão, que olha, um Quatulendo é ele. Um Quatulendo está em Ilussalama, está no norte lá de Angola, lá está. Ele já reencarnou, está lá. Ele viaja, chega aqui, diz, não. Mas na visão que eu tive, enquanto lendo, era muito poderoso, era assim, mas você teve numa dimensão espiritual. Você viu dimensão espiritual. Aqui é diferente. Aqui é fase por fase. Ah, não, mas não é você. Então o espírito entra na fase de escandalização. O espírito agora diz, olha, lhe fala também que você é fulano, lhe fala também que você é fulano, lhe fala para lhe escandalizar, para ele não crer de uma única, porque o espírito se zanga, diz assim, eu mostrei-lhe, gastei dimensões para chegar até a consciência dele, ele mesmo assim não acredita. Agora, lhe escandaliza. É nesse âmbito que nós muitas vezes escandalizamos que as pessoas. Eu já tive com alguém que disse assim, nós temos a informação que Fumukimbango iria reencarnar. Aí eu olhei para ele, o espírito disse, escandaliza ele. Olhei para ele e ele disse, eu sou a reencarnação de Kimbangu de Antum. Tá vendo? Como é que eu vou acreditar? Mas lhe falei a verdade. Lhe falei a verdade. Mas aqueles que são humildes, que são fiéis nas coisas poucas, nas coisas pequenas, esse nós damos de gota em gota, até que ele vai suportando cada etapa e compreender as coisas. Por isso, conselho que nós sempre damos. Eu vou lá, Bacocamba. Pergunte para que te diga. Agora, a contra-pergunta. Leca, ninguém eu vou nem vuto. A pergunta que você está a fazer, você suportará a resposta? Um indivíduo... Nem todos estão preparados para suportar. Um indivíduo chegou até mim e disse-me assim, Vossa Majestade, eu quero saber a verdade toda sobre a minha casa. Eu falei, dentro do meu coração, Zambi, Mbonissa, Madi com uma binda, me mostra o que está escondido sobre ele. Zambi mostrou-me tudo. Aí eu lhe disse, se eu te disser tudo sobre a tua casa, você não vai suportar. Vai, cresce. Quando tiveres crescimento suficiente, vem e eu te direi. Mas não estou preparado. Não estás preparado. Estás preparado. 3 épocas chuvosas depois. 3 anos, no caso. Exatamente, 3 anos depois. Aí ele descobriu que a mulher dele o traía. Mas a mulher deixou de o trair. Quando ele descobriu, a mulher já tinha deixado de o trair há 2 anos. Há 2 anos. Agora eu lhe perguntei. Se eu te contasse na altura, agora eu te abri os olhos, você viu tudo. Se eu te contasse na altura, você não abandonaria ela? Hoje ele é outra pessoa. Hoje ele é uma pessoa renovada. Por isso, há certas informações que são para tempo suficiente e capacidade suficiente. E nós, por isso é que nós criamos dentro da escola, no Engosul, temos todos os níveis. Sim. Sua Majestade, qual é a relação que tem com as monarquias dos países africanos, já que afirma ser o rei de todo o povo banto? Relação com as monarquias do povo africano, toda a África. Eu gostei. Não gosto quando me relacionam com Angola, com RDC, ou dizem que não, qual é a tua relação com... Não. Angola é um pequeno território de Mbanza Congo, do Reino do Congo. O Reino do Congo começa em Benue, lá no rio Benue, até rio Nilo, que nós chamamos de Ndilo, que significa limite, em que Congo, Ndilo. E eles não, como têm dificuldade de pronunciar os sons nasais, eles falaram que é Nilo, mas não é, aquele rio não se chamava de Nilo, é Ndilo, como rio Sião, que eles chamavam de Nsião, eles chamavam de Ntiandi, Onzadi. Então, nós pertencemos a esse território desde lá até aqui. Qual é a relação que nós temos? Quando chega
o novo, o velho, sai. Agora, quando chega o novo, o antigo perfeito se aperfeiçoa ou se atualiza. Vocês me entenderam? Quando vem, porque as pessoas confundem o velho e o antigo. O velho é aquilo que é sem energia. E o antigo é aquilo que é antigo, mas permanece com energia. Por isso é que nós chamamos os nossos antepassados de báculo. Vem do verbo cucula. Cucula, crescer. Crescer. Agora, um culo antigo, aquele que cresceu, aquele que se alongou, aquele que se tornou, que se expandiu. Não é velho, porque o velho aqui como chama-se kiboba. Sem energia, sem energia. Faça uma contra-pergunta. É livre de responder, eu posso me auto-responder, conforme dizia alguém no passado. Hein? Je vais me traduire a moi-même. Hein? Ele vai reencarnar já também, porque lutaram de forma errada, de forma certa, mas no tempo errado. E com instrumentos errados. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que dizem que são soberanos e estão abaixo das administrações municipais e comunais republicanos dos países onde estão? Não têm energia. É isso que nós falamos aqui, Congo, biboba, velho. Não tem energia. Por isso, a única relação que nós podemos ter, é o que está dentro da profecia. Devem entrar para a escola, devem aprender. Por quê? Vamos falar, por exemplo, de um reino que está na antiga zona de Ngoyo, Kakongo e Loango, hoje que é chamado de Gabão. Tem um reino lá que se chama Ashanti. Um reino de muito ouro. Vai pesquisar as imagens, vai ver o rei daquele reino estão a limpar as mãos num bispo da igreja que é católica. Qual a relação que eu vou ter? Mas isso não é, essa postura não é de desafiar o Estado pelo qual esse reino faz parte? Qual Estado? Qual Estado? Desses países, por exemplo. Esses países vieram de onde? Esses países, vou te dizer onde que vieram. Ok. Há 1000 anos atrás, não existia Angola. Existia um território que se chamava Congola. E dentro desse território que se chamava Congola, administrativamente, estava lá, há 400 ou 500 anos atrás, mais ou menos 700, estava lá sub-reinos que prestavam serviço ao reino mãe, que é Congo, Mbanza Congo, estava lá, dentro desse reino, estava lá Matamba, Luango, Ngoyo, estava lá Ndrongo, estava lá Mbalundu, estava lá Chokwe, estavam lá todos esses reinos. Com a desobediência ancestral, como nós desobedecemos a lei do universo, a lei da justiça, nós fomos invadidos, ou seja, os nossos portões perderam proteção, nós fomos invadidos. Os reis se submeteram à espiritualidade do Ocidente, mergulharam os povos à espiritualidade do Ocidente. Quando o rei Zingankuf, outros reis se batizaram, todo o povo batizou. Por isso, eu, Tade Dembuíço, também trouxe o ritual para desfazer aquele que é ritual. Renascimento de uma nova consciência. Então, esses países que nos invadiram, as pessoas devem conhecer a história. Isso é realidade. Esses países que nos invadiram, colonizaram Congo e dividiram Congo ao seu belo prazer. O ápice dessa divisão, Conferência Criminosa De Berlim. Da divisão, não posso só falar de Berlim. Não. Conferência Criminosa da divisão do Congo em Berlim. É que gerou Angola, é que gerou RDC, é que gerou Moçambique, África do Sul,
Onde os europeus, os ocidentais, sentaram, sem teu avô, sem meu avô. Quando eles entraram aqui, encontraram o quê? Reis e rainhas. Ao sair daqui, deixaram o quê? Políticos. Nós temos que falar sobre isso. Houve esta ruptura, Sua Majestade, de vários povos que pertenciam ou pertencem ao povo banto, mas qual é a língua que é falada atualmente no povo banto? Nós vamos voltar no princípio. Como é que se diz o ser supremo é Kimbundo? Como é que se diz? Como é que se diz? Se diz Nzambi. Como é que se diz aquele que criou em Kiombe? Nzambi. Em Kingala? Nzambi. Em Xangane, em Moçambique? Nzambi. Em Chokwe? Nzambi. Então vamos na raiz da língua que nasceu todas essas ramificações. Vou lhe dar um exemplo. Sim. Se fores a Portugal, eu falo português. Por imperativo histórico. O meu pai, biológico, no tempo colonial, era cidadão não assimilado de quê? Do Reino de Portugal. Sim. Depois da independência, virou cidadão quê? Angolano. Nós também nascemos aqui, porque Angola é fruto da Conferência Criminosa do Congo em Berlim. Então, se nós formos em Portugal, estamos a falar português. Português nasceu de onde? Do latim. Vamos à França. A França nasceu de onde? Do latim. Vamos Itália. Latim. Vamos te dizer que inglês não é que é mais... Vais ver que todas as adotações da língua inglesa vieram do latim. E variedíssimo, então, vamos descobrir quem são os portugueses. Portugueses são romanos atualizados. Por quê? Onde se falava latim? Em Roma. Então, nós também, por meio do mecanismo da origem de Panga, ou de Tuku que é a origem de Panga, por meio dessa origem, nós vamos voltar e vamos descobrir qual é a primeira pronúncia do nosso povo. Qual é a primeira pronúncia do nosso povo? É de onde eu reencarnei. A primeira pronúncia do nosso povo é Kiombe. Por isso, a pessoa que fala Kiombe entende todas as ramificações de Kikongo. Se você estiver a falar Kimbundo, vou te entender e vou te responder. Está a falar Umbundo. Por quê? Em Kiombe, a Chile quer dizer aquilo é Umbundo ou Chile. Verdade. Verdade é o quê? Verdade é aquilo que é. Vou te entender. Vai em Kingala. Kingala. Nkolo nangai, nazo sambela nkolo nangai. Estou a me comunicar ao meu Altíssimo. Vamos em Kikongo, Nkulu, aquele que é mais alto na minha linhagem. É a mesma coisa. Por isso é que a raiz de todas as nossas pronúncias, seja Swahili, seja Kilare, Munukutuba, Umbundo, Kimbundo, Kitsassala, Kingombe, Kisolongo, Kingala, todos esses nasceram do centro do nosso povo. E o centro do nosso povo, vemos todos da floresta. E a língua primária que se falou, lá, Vantiwa Bebele, que chamaram na Bíblia de Torre de Babel, era Kiombe. Kiombe vai ser no futuro a língua de quê? De intercâmbio do reino todo. Porque aquele que aprende Kiombe não vai deixar perder a pronúncia de Kingala. Então não vamos perder todas as ramificações das nossas línguas. Por quê? Se vir aqui alguém que fala Munukutuba, minu que leawa, minu que zonza, Munukutuba, mbasi muke kwenda. Eu que falo Kiombe, na perfeição, eu estou a ler tudo na origem do verbo. Na origem do verbo. Mas a língua já é ensinada aqui? O Kiombe já é ensinado aqui no reino? Sim. O Kiombe é a língua que nós estamos a ensinar para dar a facilidade de mobilidade física e que neural para compreender todas as outras línguas. Onjo, em Kiombe, nzo. Vai em Kimbundo, mesma coisa. Agora, quem é mais antigo? Quem é antes do outro? Então fomos encontrar a raiz.
Então, a língua que vai ser... Tem pessoas que já tiveram visões sobre isso. Eu recebi um mago, ele é do Ambo. Ele é do Ambo. Ele teve umas visões, encontrou-se com um súdito meu. Ele disse, oh, tu és súdito do rei Tadembu? Isso sim. Eu vi a África toda a falar uma língua única. Eu já sei que ele é o rei, é ele. Mas eu vou lhe seguir depois, porque agora eu tenho medo de perder meu emprego e outras coisas. Mas você pode me levar lá? Me trouxeram assim conforme nós estamos. Sim. Ele disse-me assim, Vossa Majestade, eu vi muita coisa, mas uma coisa que me escapou, porque eu sou um vidente. Como é que conseguiste ensinar a língua? Todo mundo eu lhes via falar em Kikongo. Como conseguiste? Eu lhe disse, entra na escola. Eu vou te explicar. E vou te mostrar, porque há coisas que não se fala nesse tipo de... É pouquíssimo tempo. É pouco tempo, sim. Mas nós daqui a pouco já vamos falar um pouquinho, passa aqui a redundância da Escola de Sabedoria Banto. Lembrar apenas aos nossos internautas que estamos a conversar com o rei do povo Banto, devido a um tote lá, Tadiambuiço é votado de Antedme-se. Sua Majestade, falou em instantes da língua, nós aqui podemos ir à busca também de outros símbolos de soberania do reino, como a bandeira, temos também o hino e a canga real. Estes símbolos não representam um Estado já implementado e estamos aqui a falar também de um Estado dentro do outro Estado? Eu falava dessa vez, há pouco tempo, que eu fui chamado, né? Me fizeram essa pergunta lá no SIC, em 2022. E quero mandar aqui cumprimentos a toda aquela equipa que me tratou com muito respeito, porque há pessoas que não distratam ou maltratam o desconhecido. É perigoso. É muito perigoso quando não conheces alguém e maltratá-lo. Me fizeram essa pergunta também, lá no SIC. Né? Qual é o teu território? O meu território começa dos Camarões, lá de Beni, do Rio Beni, porque a divisão é lá, até África do Sul. O meu reino é antigo, o meu reino não é novo. O meu reino, esse reino que eu estou a falar aqui, é o reino do Congo. É o reino que nós fundamos quando viemos do Egito. Esse reino que eu estou, esse reino aqui isso aqui que eu estou a fazer é apenas uma restauração. E este reino não tem as leis deste reino, os símbolos deste reino não são símbolos físicos, são símbolos do universo. São símbolos do universo, porque esse reino foi implementado pelos criadores do universo. Aqueles que criaram o universo são eles que implementaram a autoridade sobre aquilo que criaram e escolheram o povo Congo como cabeça para ensinar os outros povos. Então, quando... Vamos fazer assim, Manuel. Tens uma empresa, a empresa é tua e crias várias áreas. Tu é que escolhes quem vai ser o teu representante naquele lugar. Nós fomos criados. Vários seres foram criados no universo. Aqui onde nós estamos, os répteis foram criados pelo pó. Os répteis foram criados pelo pó. O gado foi criado pelo pó da terra. Mas nós, os Bantu, não fomos criados do pó da terra. Nós fomos criados do pó do sol. Por isso é que nós somos chamados Moindo. Moi significa sol em Kikongo e Moindo significa pessoas Bantu que vivem perto do sol ou que nasceram por meio do sol. Nós não somos do pó. Agora, quando nós tínhamos muita luz, por quê? Como é que o sol, quando está aceso, consegues ver a estrutura do sol? Não. Só consegues ver uma iluminação. Nós éramos assim, no princípio. Éramos lâmpadas acesas, por isso somos chamados de Ngunza, a luz da terra. Ngunza, a luz da terra, Ngunza, a luz do mundo. Nós éramos aqueles que acendiam. É por isso que vais ler, oh não, Adão tinha um corpo de glória. Não, é corpo de sol. Só que como cometemos o erro de nos misturarmos com a espécie, vamos falar assim. Tens uma empresa e fabricaste gasóleo e gasolina. Se misturares os dois, vão gerar luz. Ok, tipo o ser
Nós estamos a falar de uma nova ordem mundial. Sim. Como é que na verdade, ela é chamada de como é que podem funcionar duas ordens mundiais? Não, a ordem, tudo depende do tempo. Tudo depende do tempo, dentro do compasso do tempo. Dentro do compasso do tempo, existem os eventos. Os eventos dentro do tempo é que define, aliás, o tempo, ele tem eventos, e os eventos é que definem os acontecimentos. Então, em cada época, tem que haver uma ordem. Na época do surgimento de Nquatulendo, do Rei Divino sobre a Terra, tudo que sairia na boca dele seria decreto divino. Seria decreto divino. Então, essa é a ordem sobre o mundo, porque eu não estou a ensinar coisas que têm a ver só comigo e com você. Estou a ensinar coisas para a harmonia do ser com o meio. Então, para a vida eterna sobre a Terra. Peço desculpa. Então, Sua Majestade decretou também uma nova ordem mundial. Sim. Por meio da ordem de Mvangi. Quando eu falo Mvangi, é aquele que chamou de Criador, não é? Uns chamam ele, sabe, tá? Eu ando a ver religiosos aí discutir, não, o nome do Criador é Jeová, outros falam o nome do Criador é quem? É Yahweh, outros falam o nome do Criador é Jesus Cristo, uns falam o nome do Criador é Yahu, né? Falam sobre isso. Sim. E tem uma corrente que diz assim, não, o nome do Criador é Yahu. Sabe como é que se chama a árvore feminina na floresta? Porque todas as coisas estão divididas em dois, macho e fêmea. Tem árvores femininas e árvores masculinas. Por isso que você vai ver um mamoeiro a crescer, mas não dá que mamão é macho. É macho. Ok. Se chama de Hu. A árvore que é feminina da floresta se chama Hu. E a árvore masculina se chama de Ya. Então, no passado, quando honravam Nzambi por meio de natureza, pessoas começaram a lhe chamar de Yahu, macho e fêmea. E é o nome do que não. Nzambi, aquele que criou os céus e a terra, ele se chama por lei, verdade. É por isso que nós o chamamos de Congo. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima da verdade. Voltando à sua pergunta. Sim. Qual é a pergunta que me fez? Não, eu falava da questão da ordem mundial. Ok. A nova ordem mundial, que na verdade é a primeira ordem mundial, é a ordem de harmonia sobre a terra. Não podemos matar os animais para servirem de alimentos. Não podemos aplicar injustiça sobre nada e sobre ninguém. Não podemos nos alimentar mal, porque esse instrumento aqui pertence à natureza e a natureza criou alimento verdadeiro para ele. Então, por isso é que está escrito nos livros antigos que aquele que não cuidar bem do seu corpo também será destruído, porque isso aqui nós reencarnamos, ganhamos essa massa por meio do útero, para nós cumprirmos um propósito nesse meio onde nós nos encontramos. Porque eu estava a dizer aqui, nós somos filhos do sol. E se você ler nos livros antigos, o sol é que governa o dia e a lua é que governa quê? A noite. Então, como é que o homem que foi feito para governar a terra vai ser quê? Feito de pó? Olha só. E fez-se o sol para governar o dia e fez-se a lua para governar a noite. Agora, fizeram o homem para governar o tal dia e o tal noite, representante do sol e da lua. Vai vir do pó? Não, nós não viemos do pó. Nós viemos do sol, por isso somos chamados de Moíno. Então, a nova ordem mundial, vamos ver qual é que vai prevalecer. Se, na verdade, esse mundo aqui ainda tem que se matar os animais para tornarem animais de alimentos, porque animais em Kikong chama-se bulu, e comer em Kikong chama-se dia. E juntar essa palavra diabolo, que as pessoas vão procurar na igreja de diabo, porque diabo vem da palavra diabolo, significa comedor de carne e sangue. Vocês, os cristãos, vão ler na vossa Bíblia, vão ver que o vosso apóstolo Paulo disse: o reino da pedra, mas tiraram na Bíblia, mas é o reino da pedra, porque está escrito: eu te digo, tu és pedra, sobre essa pedra que eu edificarei o meu reino e te darei as chaves do reino. Então o reino é da pedra. Ele disse: no reino da pedra não entrará carne
e sangue. Sua Majestade, estamos já a caminhar para a reta final da nossa entrevista, mas eu gostava de saber, os decretos do rei se destinam a que povo? Gata, Aos que estão dentro ao do universo. reino ou aos que estão também fora? Ao universo. Os decretos de Tari de Ambuíço são decretos universais. Por isso é que está escrito. E eu vi uma pedra lançada sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra caiu, bateu nos pés da estátua, e a estátua caiu, estralaçou a estátua, e a pedra cresceu devagar, 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 e atingiu. É um decreto universal. Posso fazer uma pergunta retórica? Gostarias que... Não vou fazer essa pergunta para não assustar a minha cunhada lá em casa. Mas quem é que gostaria que matassem a sua mulher? Quem é que gostaria que matassem seu filho? Os animais têm sentimentos. Olha para um passarinho que está a construir um ninho. Quem lhe deu aquela inteligência? Tem família. Agora, o universo entrou em desarmonia, mas profetizou-se que viria o tempo em que viria a harmonia sobre a terra. Um sítio é jardim. Então, dentro desse jardim, onde foi levado o Mutubato, o primeiro ser criado do sol, para governar a terra, para governar os outros animais, outros seres criados assim, por baixo, ele foi levado no jardim. Então, esse jardim é onde nós temos que voltar. Não se comia carne lá. Não se praticava injustiça. Não se praticava homossexualidade. Não se praticava casamentos obrigatórios, não se praticava isso. Tudo era de acordo com o objetivo daquele que criou o universo. E o objetivo daquele que criou o universo é que nós temos que fazer. Qual é o objetivo dele? É essa ordem que eu estou a lançar. Por isso que eu disse no princípio que eu sou apenas um representante. Agora, quando eu digo eu sou Zambitat, não pensa que é o que eu estou a falar. Mas pessoas andam lendo na Bíblia. O Criador disse, eu é que crio o mal, eu é que crio o bem. Isaías 45, Isaías 43. Mas se você ler Isaías foi pessoa. Agora você pergunta, mas como é que em Zambi você está me dizendo que o Criador é que falou, mas se aqui está escrito que é livro de Isaías. Mas se Tari de Ambuíço disser, o espírito de Nzambe me entrar aqui, o espírito de profecia me entrar e começar a falar de forma direta. Nzambe, usar minha boca e falar de forma direta. Olha, esse está a blasfemar, olha, esse está a fazer mais. E ler na Bíblia é fácil. O rei criou uma escola, no caso a escola de sabedoria Ntu, que está praticamente em vários países. Sim. A nível do mundo. Sim. Como é que foi possível criar essa escola e fazer com que muitas pessoas entrem para ela e aprendam os seus ensinamentos? É por causa desse conceito do universo, de ser algo universal. Por exemplo, a pessoa que está no Brasil, outra pessoa que está no Japão, sempre concordarão com os princípios do respeito. Sempre concordarão com os princípios do respeito. Sempre concordarão com os princípios da defesa da integridade da vida na justiça. Então, qual é a dificuldade que eu teria? Como é que podemos dizer, por exemplo, que as pessoas são desenvolvidas, que as pessoas evoluíram, quando perderam a noção do respeito, quando perderam a noção de honra? Como pode-se dizer isso? Porque as pessoas confundem a tecnologia e o desenvolvimento. Porque desenvolvimento é uma coisa e tecnologia é outra coisa. Desenvolver-se é você se tornar perfeito na disciplina que harmoniza, que te harmoniza, e você permanecer naquele lugar. Imagina só, pessoas já não estão conseguindo ficar na Terra 70 anos. Não estão a conseguir 70. Ai, dor aqui. Ai. Olha a palavra dele. Deixa, já estou velho. Mas está a ler na Bíblia que Enoque viveu 600 e tal anos. O que aconteceu? O que houve? É porque a natureza é perfeita e eterna, vai sempre continuar aqui, mas você não quer lhe respeitar, te dá queda. Agora eu não.
Eu brinco sempre assim, não? Há muitas épocas chuvosas atrás, muitos anos atrás, quando eu estava a fazer o serviço de recrutar muitos que hoje trabalham comigo, ainda eram muito jovens, nós brincávamos sempre assim, aqui ninguém nos tira, pode me chamar mobília. Eu vim na terra, a terra é a habitação de quê? Dos justos. Aqui nessa terra, nós viemos para quê? Agora nós não somos mobília, nós somos árvores. Muito bem. Com raízes profundas, que chegam até lá nos rios. E aqui não saímos. E para isso, é necessário as pessoas aprenderem como é que se vive aqui. E o que eu estou a ensinar, o que eu fui enviado para ensinar, é apenas as informações do catálogo do funcionamento certo do universo. Porque tem que haver alguém que representa a voz da planta, a voz do rio, a voz do vento, a voz do fogo, a voz da terra, a voz da água, a voz dos animais. Porque mas veja só, os homens vão e destroem florestas, não perguntam os animais que vivem lá. Vão com máquinas, destroem. Vão nos rios para fazerem quê? Barragens. Não perguntam, não conversam. Mas os nossos antepassados não era assim. Vão de forma ritualística, fazem os rituais. A natureza, quando dizer sim, só agora, vão dizer, olha, podem agora cortar quê? Essas árvores. A natureza faz o contrato para a transladação daquele lugar que vão construir as casas para uma outra zona. Aquelas árvores precisam também cumprir o seu propósito. Por isso, uma árvore que foi criada para servir da minha cadeira, se eu não corto ela para servir de cadeira, ele não cumpriu o quê? Propósito. Essa aqui continua a ser árvore. Esta aqui continua a ser árvore, porque esse é o propósito dele. Os animais não foram feitos para ser comidos. Não. Tudo que tem óleo e pensamento para te fugir não é alimento. O alimento se apresenta de forma voluntária. Esse é o nosso conceito. Então, a escola de sabedoria Antu, ela é universal porque traz os princípios da justiça universal. Todos aqueles que procuram a verdade e a justiça sempre se reencontram na escola de sabedoria Antu. Eu sou o resumo de todos os fragmentos da verdade em todos os livros. Se você ir no Alcorão, vais encontrar lá fragmentos da verdade. Sou eu. Se fores na Bíblia, vais encontrar fragmentos da verdade. Apesar de que mudaram as coisas nesses livros todos. O fragmento da verdade que vais encontrar, se quiseres entender aquilo na profundeza, vem o Vitário de Ambuís, botar de Antermice. Por isso é que hoje nós temos, Manuel Augusto, em todo o mundo, pessoas de todos os estratos que é sociais, de todos os níveis de pensamento, menos o nível da injustiça. Esse nível não entra. Aqui no reino não há injustiça? Não. Mas há vozes que dizem que uns são beneficiados e outros não. Uns podem fazer umas coisas e outros como não que, fazem. Por exemplo? Uns podem trabalhar e outros não. É assim, eu disse aqui no princípio que vou escandalizar as pessoas. Existem dois lados. O lado da justiça e o lado da injustiça. Só. A verdade e a mentira só. Você, quando escolhe a verdade, você tem que ser escravo da verdade. É verdade, sim. Eu sou um escravo da verdade, sou escravo da justiça. Não posso e nem devo me contrapor a nenhuma ordem que aquele que eu escolhi me der. Se eu escolhi, imagina só, as pessoas dizem que são livres. Manuel, vamos ser aqui coerentes no pensamento. Consegues viver sem água? Não. Agora és livre aonde? Isso aqui é um sistema de interdependência. Isso aqui é um sistema de serviço. Desde que o indivíduo aceita as leis, quando você escolhe, tem de obedecê-las. Exato. Quando você escolhe que eu vou entrar no reino da pedra, o reino ancestral, o reino que foi prometido para trazer de volta a harmonia do universo sobre a Terra. Por quê? Europa, Manuel, vais viver e verás isso. Vamos estar juntos, vamos conversar, vai dizer, Vossa Majestade, ainda bem que nós fizemos esse trabalho de comunicação isento, com isenção.
Não é aqueles trabalhos que pessoas têm, jornalistas esfomeados e que desinformam porque querem likes. Não. Todos os povos da terra virão aprender aqui. Por quê? A lei que sai da minha boca, a palavra que sai da minha boca, é palavra de ordem universal. É palavra de ordem universal. Então todos virão aprender aqui. Agora, a injustiça que as pessoas querem fazer parecer, ou pressa, ou incompreensão. Por exemplo, o meu segurança estudou o quê? Estudou na Holanda, lá na Europa. Fez engenharia eletrônica. Veio em Angola, familiares no exército ou na polícia, entrou na polícia. Tornou um homem, eu acho que é da intervenção, outras situações. Ali, no tempo que eu estava a recrutar as pessoas, me encontro com ele em Betuabo, numa das cidades de Congo lá. Eu lhe abro os olhos e ele diz assim: pai, eu fui estudar mesmo lá fora, mas desde pequeno eu sempre me via a servir uma entidade, mas não conseguia compreender o que é, por isso é que eu entrei na polícia. Mas ao te ver, me abriram os olhos, que é você. Eu disse: qual? Chamei-lhe e lhe dei que. Agora, ele aceitou para trabalhar comigo. Quem é que lhe deve dar o quê? A agenda dele? Sou eu. Quem é que deve ordená-lo? Sou eu. Eu sou um ditador. Eu sou um exímio ditador. Eu dito leis. Há diferença entre injustos e justos. Agora, o que é que nas repúblicas falam? Nas repúblicas, quando vem um presidente injusto, lhe chamam de quê? De ditador. Não, tem que mudar a expressão, por isso é que vocês não têm sucesso. Quando o indivíduo é injusto, lhe chama de injusto. Fala assim: fulano, cicrana, é injusta ou injusto. Não fala ditador. O rei dita quê? Lei. Juiz faz o quê? Dita. Juiz é um ditador. Sim. Legislador é um ditador. Então, eu sou um ditador. Por isso é que você entrou aqui. Primeira coisa que eu te falo: prepara o teu coração para a disciplina. Porque existem dois caminhos da espiritualidade, não é? Sangue e disciplina. Só tem dois caminhos. Não posso e nem devo mentir. Se você quer ter sucesso na espiritualidade da injustiça, te pedirão sangue. Por que pedem sangue? Porque existem dois lados de zingango. Ngango é aquele que chamam em português de gênios. O espírito gênios, aquele que chamam de anjos, tem espíritos gênios do bem e espíritos do bem não. Espíritos gênios da justiça e espíritos gênios da injustiça. Os espíritos gênios da injustiça se desligaram da lei e perderam a recarga do universo. O universo parou o quê? De recargar. Agora, onde é que está a energia? Está escrito na Bíblia também. Está escrito: não coma sangue, porque a vida está no sangue. Vida é que é? Vida é que é? Vamos na nossa língua. Luzingo. Luzingo vem do verbo cozinga, movimento. Energia? Energia. É vida. Por isso é que a pessoa que gosta do outro, nós falamos culinga ou cozinga, não é amor. Ou seja, te dou um pouco de sangue, te dou um pouco de vida. Quando eu estou te ajudar, estou te dar um pouco de sangue, um pouco de vida. Por isso é que falaram culinga ou cozinga, que em inglês chamaram bolingo. Não é amor, porque amor não existe na nossa língua. É Roma. Então, a vida está no sangue. A vida que está no sangue é que esses espíritos pedem. Para quê? Para aumentarem sempre que a energia deles e continuarem a influenciar o universo. Então, dentro do poder da justiça, sabe o que se exige? Disciplina. E aqui nós exigimos disciplina. Maior parte dessas pessoas, Manuel, Sim. no meu último discurso da Idade Nova, eu acho que estivestes aqui. Estive, sim. Sim. Eu disse o seguinte: todas as portas estão abertas para aqueles que nos abandonaram e voltaram. Podes entrevistar todos eles.
já estão a voltar. Hoje já voltaram cerca de 80% das pessoas que me caluniavam nas redes sociais. Me viste a falar deles? Não. Porque nós falamos aqui. E por que eles caluniaram? O serviço não cadu. Muitas das pessoas por medo. Muitas das pessoas por medo. As outras pessoas por mau conselho do vizinho ou do cicrano. Mas foram lá fora, analisaram, estudaram e viram que eu nunca lhes quis bem. Manuel, eu vim para formar o meu povo. Eu vim para liderar o meu povo. Não vim para matar pessoas. Agora, aquele que pensa em me matar, os que me guardam é que vão se entender com quem? Com ele. Por isso é que nós falamos. Eu não ataco ninguém. Por exemplo, em tempos, há uma lua atrás, os espíritos protetores, os meus seguranças, porque se você vier no meu palácio, você não vai encontrar pessoa com arma ali. Arma tipo Kalashnikov, essas armas europeias, não. Mas tem lá arma. Me disseram assim, mas Vossa Majestade, nós fomos enviados e esse é nosso tempo. Durante todo esse tempo, os espíritos da injustiça governaram. Por que você deixa as pessoas te caluniarem assim, brincarem assim? Por que você não contra-ataca? Eu disse, eu posso contra-atacar. Então, transformamos a arma espiritual em física. Se eu te mostrar tal arma, vais perguntar, mas Sua Majestade, isso aqui é arma como? São produtos da natureza. Associados ao poder de quê? Da palavra. É química. Para fabricar ferro, mistura aquilo, depois dispara. Nós não. Você mistura aquilo e dá ordem. Você vai dar ordem a quem? Ao vento, ao fogo, à água e à terra. Por quê? É sobre esses elementos que geram a vida sobre a terra que o sol governa. Nós somos filhos do sol. Então, dentro dessa matéria, nós não viemos para fazer mal às pessoas. As pessoas só precisam o quê? Ter paciência para nos ouvir. Entram para a escola. Sua Majestade, numa das suas intervenções, falou sobre a questão da maioridade aqui no reino. E esta sua intervenção criou muita polêmica nas redes sociais. Gostaria de explicar melhor? Louvado em Zambitata por me fazer essa pergunta. Maioridade, certo? Ok. Se tivesse um quadro aqui, mas vou ser sintético. Existe uma ciência que se chama Dikenga, que é o ciclo do tempo, que é o movimento do tempo cíclico, porque o nosso tempo não é linear. Ok. Embaixo tem Musoni, tem Kala, e aqui em cima tem Túcula, e aqui tem Luvemba. Vou explicar. Reencarnação, infância e fase adulta. A fase adulta, ela é chamada em Kikongo de Túcula. Por que ela é chamada de Kikongo de Túcula? Porque representa a fase da energia suprema no sangue. E sangue ferve. Agora, existe uma tradição dentro do povo Congo que só foi guardada em Cabinda. Lá na República de Angola. Só foi guardado lá em Cabinda. Vou falar os Cabindas, sabe? Se chama Casa de Tinta. Já ouvi falar casa? Já sim. Ok. Sim. Só que em Kikongo, presta atenção nessa aula bonita. Louvado em Zambitado. Em Kikongo, aquele chama-se Kikumbi. Vão agarrar Kumbi. Agora, Kumbi é o quê? Por que também não podem matar os animais? Os antepassados não conseguiram interpretar tudo com clareza conforme eu interpreto hoje, porque estamos no tempo da revelação que chama o Apocalipse. Chikumbi, que é casa de tinta, vem de um animal que é chamado de Kumbi, uma ratazana da selva que cria vários buracos. Ele fica aqui, ele cria vários buracos. Então, os antepassados se depararam com um problema de prostituição na sociedade, que uma mulher casa, depois vai
se envolver mais com outro homem. Então, para eliminarem aquilo, como a lei, essa lei que eu estou a trazer, estava a demorar para descer, porque é embaixo, vem de cima, vem do futuro, então simbolizaram a lei. Como é que simbolizaram a lei? Viram qual é o animal que tem vários caminhos na floresta. Esse animal se chama-se Kumbi. Então, disseram assim, vamos eliminar a energia de Kumbi dentro de quê? Das mulheres. Então, é por isso, mulher para entrar na casa de tinta, não é avisado, largaram de quê? De surpresa. Ele faz entrar na casa de tinta. Só que essa casa de tinta chama-se Nzokumbi, para eliminar a possibilidade de prostituição. Agora, lhe pinta um produto que é de uma árvore que se chama túcula. Essa árvore é uma das árvores mais duras do mundo, porque nós espiritualmente somos árvores. Se a tua filha, Manuel, lhe pintarem aquele produto, passar naquele processo, pode ter 20 filhos, não vai ter as trias. Pode ter 10 filhos, não vai ter as trias. Porque aquele produto vai lhe preparar com as palavras de quê? Do ritual, vai preparar o corpo para lhe preparar. Agora, lhe pintam aquele produto. E lhe davam galinha por quê? Naquele tempo que se comia quê? Animais. Porque galinha representa a mãe que cuida dos filhos e o casamento. Por quê? A mãe que come se chama Ngudi e galinha se chama Nguadi. Aquele que cuida dos filhos. Então, os antepassados perguntaram, qual é a maior idade para uma mulher? Então, o universo respondeu, porque as pessoas costumam pensar que o Criador dos céus e da terra é pessoa, está sentado assim com barba. Nada, o Criador dos céus e da terra é uma consciência, é um conhecimento, é o conjunto de conhecimentos que criou essas coisas todas, que manifestaram essas coisas todas. Então, ele escolhe alguém para lhe representar. Então, os antepassados receberam a resposta do universo que a maior idade para os seres humanos é a partir dos 14 anos. Então, como é que nós tiramos as pessoas da adolescência ou da infância para a fase adulta? Então, processo da iniciação. Esse processo da iniciação, para os rapazes, é mukanda, nzonkanda, circuncisão. Para as mulheres, é nzochikumbi. Ou seja, vamos cortar toda a energia de muitos caminhos e vamos dar consistência ao seu corpo para gerar filhos e não estragar o teu corpo. Por isso vais encontrar na aldeia, mamãe tem 3 filhos, mas a xuxa dele sempre em dia. Porque pintam aqueles produtos, aquelas pedras. Então eles davam para comer galinha por quê? Então, os antepassados perguntaram, e quem é a energia da família, de mulher, de cuidar dos filhos, de cuidar do lar? É que é galinha. Então obrigavam a mulher a comer quê? Uma galinha que é sozinho. Então por isso que tem aquela música. Esperança, esperança, quando tens 14 anos, para namorar, para casar, é submetida a várias provas, dorme numa esteira, por quê? Porque a esteira é chamada em Kikongo de Kuala. Kuala significa aquele que sabe reinar ou governar. É onde ele vai dormir. Tudo o universo lê símbolos. Agora, a maioridade está definida no Dikenga. As pessoas que não estudam a nossa ciência é que vão pensar que eu inventei alguma coisa. Vai perguntar espiritualistas ou pessoas que estudam sobre isso, vão te dizer que túcula representa a fase adulta. E o que é que pintam na mulher para como é que falamos isso? Para lhe simbolizar que é adulta, é túcula. E o que é que colocam nos homens para quê? Para curar o quê? O prepulso. É sal. E sal na nossa língua, sabe como se diz? Mungu. Ou mungua significa senhor ou alguém que já é crescido, alguém que já é adulto. Agora, eles não conhecem a nossa ciência. Não conhecem a nossa ciência. E essa nossa ciência é a ciência do universo. É a ciência do universo. Agora, os espíritos que governaram antes de mim, esses espíritos que, na verdade, só são mais que uma ventoinha que está a girar porque já foi desligado, eles não obedeceram na íntegra à lei da justiça universal. Então, a maioridade
Não se trata do nosso povo. A maioridade do ser humano no universo começa aos 14 anos. Pelo processo de quê? De iniciação, que chamamos de quê? Nzonkanda ou casa multi. Por isso, sabe como é que se chama a escola? A escola, como é que se chama em algumas partes de quê? Do meu território, Nzonkanda. Casa de circuncisão. Sua Majestade, muito obrigado por essa aula. Assim mesmo, na reta final, gostava que o rei deixasse uma mensagem para toda a sociedade. Estamos aqui a falar de políticos, religiosos, cientistas e outras pessoas de outros estratos sociais, e também, aproveitando já a oportunidade, o que é que o rei espera da sua festa? A festa já aconteceu, foi uma grande festa. Vai acontecer amanhã, Sim. Mas estou a falar, já aconteceu, foi uma grande festa. Dei presentes muito bonitos, as pessoas estão alegres, aos meus soldados, às pessoas mais disciplinadas, né? Eu dou sempre o melhor. Aliás, tu já tens estado com alguma das pessoas que me são muito fiéis e tens visto que são como eu. Sim. Andam conforme eu ando, se vestem conforme porque eu me visto, falam conforme eu falo. Quando você vir alguém que diz que é súdito do rei, mas não anda, não é como o rei, ele não é 100% obediente à lei que eu ensino. Então a mensagem que eu deixo é que as pessoas entrem para a escola de sabedoria para voltarem para o reino dos vossos pais. Políticos, né? Não me confundam com os reis do Bailundo, de Matamba, não fazem isso. Não fazem isso. Não me confundem com esse que não fazem. Eu sou filho do oráculo. Eu conheço o pai do reino de Bailundo. Eu conheço o fundador do reino dos Batamba. Conheço o fundador, conheço. Eu só estou a lembrar. Eu sei de coisas. As pessoas começam a perguntar, mas onde é que você tira isso? Eu já reencarnei várias vezes. Então se eu pisar uma terra onde eu passei, a informação por meio da terra entra. Okay, vou ver tudo. É tipo um software que está a recarregar, que está a ser atualizado. Alguém que está a ser sempre atualizado. Então eu não sou contra nenhum partido e nem sou a favor de nenhum partido. Eu sou rei do povo banto e não vi contratempo de ninguém. Aos políticos, escutem meu discurso. A festa que nós tivemos amanhã, eu discursei, o Espírito tem lá uma mensagem bonita, muito bonita, para toda a minha família. Por quê? Dentro do reino, Manuel, eu não vim para os angolanos, eu não vim para RDC, para congolês democrático ou congolês do Brazzaville, não vim para sul-africanos, eu vim para a harmonização da terra em todos os sentidos. Começando aonde? No Congo. A terra dividida de rios. A terra onde mana leite e mel. A terra de pedras preciosas. Então, que venham, entram para a escola de sabedoria Antu, a escola que nós constituímos com os 3 poderes que eu trouxe, que é poder espiritual, poder governativo e poder científico. Esses são os meus 3, ou seja, são os 3 pilares do meu poder. Por isso aqui, todas as pessoas, aqueles que procuram de ciência, quando escutam eu falar sobre a ciência, se reencontram. Aqueles que procuram da espiritualidade, quando escutam eu falar sobre a espiritualidade, se reencontram. Aqueles que procuram da forma verdadeira de governar. Primeiro, você não pode governar o mundo sem você aprender a governar-se a si mesmo. Então, a primeira coisa que eu ensino é de você aprender a governar. Imagina uma pessoa estressada, uma pessoa vingativa, uma pessoa sem escrúpulos, lhe colocam como como governador ou como presidente do que vai ser do seu povo? Então, nós primeiro ensinamos a justiça e depois ensinamos a técnica. Ensinamos a disciplina, depois ensinamos a técnica. Ensinamos a honra, depois ensinamos a técnica. Porque se não aprendesses a honra, Manuel Augusto, não serias um jornalista de honra. Não serias. Mas primeiro te ensinaram a disciplina, educação familiar, respeito, e aquilo você vai associar. Tem um país, lá
na Ásia, muita gente naquele país serão nossos amigos. Sabe qual é o país que eu falo? Não, só. Japão. Sabe por quê? Disciplina. Hoje em dia, é o país, lá naquela dimensão, que ensina os valores do respeito. E outros países. Você vai para o Japão, você encontra uma criança, não tem força de faltar respeito? Respeito. Agora aqui. Então, é necessário primeiro nós aprendemos a coisa base. Então, entra o pastor Sabedoria Antu. E agradeço muito. Terei sempre aqui bom gosto, sempre que os espíritos permitirem. Já adiamos essa entrevista Sim. algumas vezes, mas dessa vez aconteceu. Já desde já te dou boas-vindas à festa e possas recolher todas as energias positivas que aconteceram lá, porque os teus ancestrais com certeza estão alegres pelo trabalho que vocês têm feito. Difícil, mas muito prazeroso. Agradeço também às pessoas que nos acompanharam, não é? Lá em casa. A gratidão é a Nzambi Tata por elas. Eu agradeço a Nzambi Tata por elas. Quando falamos de Nzambi, é rapidinho, vou terminar. Muitas pessoas dizem assim, Nzambi vem da palavra Nza e Ambi. Não. Nzambi é da raiz de Kuzaba. Nzambi Avilakana. Ou seja, o conhecimento perfeito. Ou seja, a fonte do conhecimento de tudo que você vê. Por isso é que lhe chamamos aqui Congo Mamuene, ou Umwene, ou Ochili, ou Akinakidi, ou Sonini Hanini. Tudo que é visível, verdadeiro e justo. Então, não é de Mbi ou de maldade. Porque Mbi de maldade apenas é uma sílaba, porque o mal em que Congo, em que Yombe é Mbi. Agora, Mbi, o que é? Mbibio, o que é isso? Então, se Nzambi é maldade ou é o mundo mal, então Mbibio, como é que a palavra Mbibio em Kiombe significa o que é isso? Então, as pessoas precisam entrar para a Escola de Sabedoria Antu. Eu já escrevi o dicionário semântico espiritual das palavras, como também o vocabulário energético das palavras. Por exemplo, qual é a energia que está por detrás de cada palavra em Kikongo e como nós usamos ele. Então, vamos disponibilizar isso em breve, mas para isso, as pessoas precisam crescer para suportarem aquele ensinamento. Gratidão, rendo a Nzambi Tata, Yenge Keno, Yenge Kieto, Nkembo com a Nzambi Tata, Penkembo com a Mono, Taridiambo e Sebo Taridiante de Missi. Gratidão, Sua Majestade, é sempre um prazer conversar consigo. Tal como disse na sua introdução, ainda temos muitos assuntos para abordarmos, mas é importante irmos dando devagar os antídotos para que as pessoas consigam perceber a sua mensagem. Muita gratidão e até uma próxima oportunidade. Eu aqui agradeço a Nzambi Tata por tudo. Matondo-me. Ficamos por aqui. Foi sim a conversa com o rei do povo Banto, Tade Diambuiço, é votado de Antedimse. Estivemos aqui a falar sobre os 3 anos de coroação, desde que Sua Majestade foi coroado. Falamos também da relação que tem com outros estados e, claro, questões muito pertinentes ligadas ao próprio reino. Ficamos por aqui, prometemos voltar numa próxima oportunidade.